Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos a esse que é o nosso Camacel News, o Camacel Atualidade, aqui no espaço, no canal do Camacel, em que nos tratamos de matérias diversas sobre a resolução extrajudicial de litígios, arbitragem, mediação, conciliação, dispute board, práticas colaborativas, advocacia colaborativa e outras formas de resolução de conflitos. Mas também trazemos aqui nesse nosso espaço notícias breves, em vídeos curtos como este, e que tratamos de abordar em pinceladas curtas temas que entendemos ser de suma importância. E hoje trazemos um tema que também, de facto, se suscita algumas dúvidas, questionamentos, mas também que existem algumas certezas e respostas a nível do ordenamento jurídico angolano, não obstante a possibilidade de se poderem efetivamente fazer caminho no sentido da reforma ou da alteração do quadro legal, considerando o momento de reforma que ainda vivemos. Do que é que eu estou a falar, efetivamente? Estou a falar de um tema que já é recorrente, que tem que ver exatamente com a impugnação das decisões arbitrais. Questiona-se, num primeiro momento, e sobre isso temos respostas aqui no nosso Camacel, se sob uma sentença arbitral é possível ou não é possível ela ser atacada por via da reapreciação desta decisão tomada ou determinada decisão tomada pelo Tribunal Arbitral. Sobre essa questão, a resposta é óbvia e mais desenvolvimentos é possível encontrar aqui no nosso canal, nos mais diferentes vídeos. E a resposta de forma sucinta é a seguinte: sim, pode, e essa possibilidade se coloca à luz da Lei de Arbitragem Voluntária Angolana em dois caminhos diversos, porém não opostos, que são a anulação e o recurso. Sendo que do recurso nós atacamos o mérito e na anulação olhamos fundamentalmente a questões de forma. Sucede, porém, que o quadro jurídico angolano alterou-se recentemente com a entrada em funcionamento, depois da sua previsão legal, obviamente, dos tribunais da relação. E o que houve foi, fundamentalmente sobre esta matéria, uma passagem de competências, uma transmissão de competências, se assim quisermos, olhando para o passado histórico, que pertencia ao Tribunal Supremo, que passou então para o Tribunal da Relação, no que respeita fundamentalmente à questão do recurso, porquanto, relativamente à anulação, muito que se diga ainda temos por discutir, e aqui no nosso espaço Camacel também temos de facto o nosso posicionamento relativamente à competência para a resolução de conflitos referentes à anulação quando requeridos de modo específico ao Tribunal da Relação e não já quando vem apensado a um pedido de recurso. Mas a questão que se coloca aqui é exatamente esta, no final. Se de um pedido, de uma decisão prolatada pelo Tribunal da Relação em sede de impugnação de sentença arbitral, se caberá ou não caberá recurso para um outro tribunal. E aqui seria eventualmente o Tribunal Supremo ou o Tribunal Constitucional. A resposta a essa questão pode divergir dependendo da interpretação que se fará dos diferentes dispositivos legais disponíveis e também se trata de um recurso ou de uma anulação. Relativamente ao recurso, entendemos nós que dúvidas não existirão, porquanto a lei é absolutamente clara quanto a isso, ao remeter e a ordenar que de facto tramitem os recursos nos termos do processo civil, ou seja, da mesma forma que tramitaria uma decisão impugnada em sede uma decisão impugnada que tivesse sido prolatada por um tribunal judicial. Logo, sob um recurso, sob uma decisão em sede de recurso, uma sentença arbitral proferida pelo Tribunal da Relação, caberia recurso ao Tribunal Supremo, nomeadamente à Câmara competente do Tribunal Supremo, e aqui queremos presumir que seria a Câmara do Cível ou a Câmara do Administrativo. Mas aqui também, a nível da divisão de competências, se poderão colocar uma série de questões, porquanto a nossa lei orgânica do Tribunal Supremo também sobre essa matéria
coloca algumas limitações, mas isso seria pano para outra manga e a seu tempo poderemos aqui trazer também. Mas de todos, ou pelo menos das duas questões que se levantam, essa acaba sendo a menos problemática. Questões se levantam fundamentalmente relativamente à anulação. Ou seja, e a primeira questão, no fundo, é saber uma impugnação por via da anulação de sentença arbitral deverá ser requerida ao Tribunal Supremo ou ao Tribunal da Relação. Muitos entendem que que deverá ser competente o Tribunal da Relação, porquanto se presume aqui ter havido uma delegação absoluta de competências para tratar de questões que se prendem com a matéria arbitral, nomeadamente impugnações, recursos, anulações e até reconhecimento de sentenças arbitrais estrangeiras. Mas entendemos nós que essa não é uma questão de fácil resposta e que carece, de facto, de alguma análise mais pormenorizada, cruzando diferentes diplomas legais para podermos chegar exatamente a essa conclusão. E aqui os diplomas seriam fundamentalmente a Lei Orgânica do Tribunal Supremo e a Lei Orgânica do Tribunal da Relação e as normas e princípios fundamentais a nível do processo civil ou direito adjetivo para podermos então chegar efetivamente a esta conclusão. Mas a seu tempo poderemos eventualmente trazer aqui também este tema se suscitar de facto essa necessidade. Porém, e por agora se coloca a questão do recurso na anulação. Bem, se respondermos à questão considerando a competência do Tribunal da Relação, então se colocará sim essa questão fundamental, que é de saber se desta decisão do Tribunal da Relação sobre um processo de anulação caberá ou não caberá recurso e quem seria ou qual seria o Tribunal recursal competente. Nós entendemos que essa questão está intrinsecamente ligada à primeira, ou seja, se entender que a anulação ou para a anulação é competente prima facie o Tribunal Supremo, logo não será o Tribunal Supremo, ou pelo menos uma das suas câmaras, competente para o recurso. Seria necessariamente o plenário do Tribunal Supremo como instância superior. Mas se entendermos que da anulação tem competência o Tribunal da Relação, que essa questão é discutível, aliás, o próprio Tribunal da Relação de Luanda, sobre essa matéria, tem posicionamentos diversos, pelo menos aqueles que informalmente já se veio a terreiro a apresentar, em como tem e também como não tem competência material para sobre as questões de anulação se pronunciar em primeira instância. Mas vamos aqui partir então de hipóteses, considerando que existe esse posicionamento difuso, ou pelo menos diferenciado. Se entendermos, dizíamos nós, que a competência é do Tribunal Supremo, bom, não se coloca essa questão porque a instância recursal acima seria sempre o plenário do Tribunal Supremo. Mas se entendermos que a competência é do Tribunal da Relação, quid iuris, entendemos nós, em sede de resposta, considerando uma série de animosidades, uma série de interrogações que ainda se colocam a nível do nosso ordenamento jurídico, que a solução não poderá ser outra, considerando quer os princípios e os ditames constitucionais do acesso ao direito, tutela jurisdicional efetiva e também o que sucede em sede da tramitação dos processos de recurso, aqui, quando há apreciação do mérito, que se deverá, sim, atender à mesma bitola, ou seja, ser o Tribunal Supremo o tribunal competente para, a nível dos tribunais de jurisdição comum, tratar desta matéria em sede de recurso de uma decisão de impugnação, de uma anulação, de uma sentença anulatória, se assim quisermos, proferida pelo tribunal de recurso, que seria aqui no caso o Tribunal da Relação. É verdade que sim, que essa resposta nos colocaria uma outra situação, olhando para os princípios da arbitragem e procurando saber se essa sucessão de recursos não adiaria algo que as partes procuraram garantir, que é a execuibilidade imediata da sentença e a economia, quer de tempo, quer financeira, quando recorreram a essa forma de resolução de conflitos. Sim, isto é verdade, mas entendemos nós que, se quisermos fazer uma alteração a esse quadro, deveremos também olhar para aquilo que, em sede de reforma do regime legal existente, se poderá fazer, porque para aquilo que temos hoje,
Infelizmente, entendemos que não há volta a dar, sob pena de denegarmos justiça e numa questão fundamental como é a anulação. Ou seja, se do recurso se coloca a possibilidade, nos termos da própria lei e na LAV em concreto, das partes dispensarem o recurso, o mesmo não se diz da anulação. Porque é um direito inalienável e as partes têm sempre a possibilidade, querendo, de promoverem, junto da instância competente, a revisão de uma decisão anulatória. Exatamente porque toca em princípios fundamentais, toca na função jurisdicional como tal e já não concretamente no mérito ou demérito de uma decisão que foi prolatada, e mais quando as partes têm inclusive a possibilidade de afastar a necessidade desta reanálise de uma questão de mérito. Aqui se coloca no fundo, quando se trata do recurso ou da impugnação de uma sentença anulatória, se coloca aqui a questão de avaliação do funcionamento efetivo ou do escrutínio, se quisermos, da função jurisdicional como tal, que foi votada a um tribunal privado e escrutinada em primeira instância pelo Tribunal da Relação. E aqui, claro, nos termos da lei angolana, feliz ou infelizmente, esta seria a solução a atender, ou seja, dever ser sim reapreciada e sim reapreciada pelo Tribunal Supremo. Poderá, e essa é a nossa ideia, considerando a necessidade de conjugarmos essas duas premissas, primeiro, de garantir uma reapreciação dessa decisão, segundo, de promover no sentido de ser a decisão final prolatada com o máximo de celeridade e com menos de burocracia, e até para evitar as falsas demandas ou as fugas à execução da sentença arbitral, que ao invés de ser competente a Câmara do Cível, que fosse o plenário, de modo a responder em última instância sobre essa questão e poder então se garantir o trânsito em julgado da decisão e, consequentemente, a sua execução. Não obstante, obviamente, a possibilidade de, havendo questões de constitucionalidade a levantar, ser apreciada também pelo Tribunal Constitucional esta questão de constitucionalidade em concreto. Então, é isso que eu trago para hoje, para a nossa reflexão. Parabenizar aqui a comissão que representa o Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria de Lisboa, e aqui capitaneada pelos professores Rino de Anvuto e Sofia Val, que fizeram um trabalho excelente promovendo mais um webinar que tratou de vários temas e no qual se levantou, de facto, essa preocupação. E aproveitando, trazemos aqui também para a reflexão dos nossos amigos no Camacel. Então, é um até já e vemo-nos em breve num próximo momento. Muito obrigado pela vossa atenção e boa continuação.